todos e sejam muito bem-vindos a mais um Causa e Efeitos, um programa que pretende dar a conhecer investigações científicas e projetos inovadores que tenham por base temas de interesse geral. O meu nome é Maria Pedro e temos hoje a honra de receber connosco a professora e investigadora Doutora Margarida Gama Carvalho. Doutorada em Ciências Biomédicas pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, vem-nos hoje falar um pouco sobre o seu trabalho no campo de pesquisa da biologia do RNA. Doutora, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Ora, doutora, a sua especialidade é então, como já referi, a biologia do RNA. E, por favor, corrija-me se estiver errada, mas é então um ácido nucleico, ou seja, uma molécula com uma cadeia carbónica muito extensa, que vai então constituir o material genético de todos os seres vivos, não é assim? Sim, e queria só começar por fazer uma pequena correção à introdução, mas de facto eu sou doutorada pela Faculdade de Medicina e não pela Faculdade de Ciências, e isto faz alguma diferença, visto que a Faculdade de Ciências não pode dar doutoramentos em Ciências Biomédicas. Portanto, cada área tem a sua coisa e também tem algumas implicações para aquilo que eu sou e que faço em ciência, não é? Claro. E agora, pegando na tua questão, peço desculpa, mas eu tenho... Claro que sim. É muito vulgar entre os cientistas as pessoas tratarem-se todas por tu, porque... Por favor! Sim. Trabalhamos em equipa, não é? Com Claro. Várias diferenciações e várias pessoas, portanto a linguagem informal é bastante mais vulgar do que talvez se pense. E é verdade, o RNA pertence a um tipo de moléculas que nós chamamos de ácidos nucleicos. Achei muito engraçada a tua referência a que se trata de uma molécula longa de carbono, porque é importante, acho eu, que devia ser assim um daqueles conhecimentos gerais sobre a vida no universo, não é? Que todas as formas de vida que nós conhecemos e, portanto, todas as moléculas biológicas que nós conhecemos são moléculas longas de carbono. É claro que aquelas proteínas, os lípidos, são feitas, a base da vida é o carbono, tal como a conhecemos. Em teoria, poderão existir outras formas, mas seriam literalmente extraterrestres, não é? Portanto, não há dúvida que no entanto, é correto que os ácidos nucleicos são aquelas que atingem maior comprimento que nós conhecemos, e esse grande comprimento permite-lhes ser ótimas para o guardar informação um bocadinho como um texto escrito, não é? Com as suas letras e palavras e frases. E, portanto, nós temos duas grandes categorias de ácidos nucleicos que reconhecemos, e aquela que as pessoas estão mais familiarizadas e que ouvimos falar muito, ADN, diz-se em português, os investigadores preferem uma sigla que já é aceita internacionalmente e, portanto, falamos sempre em DNA. Sim, sim. E esse caracteriza-se por ter uma pequena diferença, que é um átomo de oxigênio a menos, e, portanto, o D vem de desoxi, D de ter perdido, retirado esse oxigênio. E depois temos então aquela que é a minha preferida, que é o RNA, que basicamente tem uma estrutura bastante semelhante, mas então vai ter mais um oxigênio, o que o torna mais reativo, mais instável e ao mesmo tempo mais interessante para certas atividades, diferentes da do DNA. O DNA é um excelente repositório que guarda a informação ao longo do tempo, podemos até dizer milénios, porque nós conseguimos encontrar fósseis, não é? Pois. Antigos, onde é possível ainda, enfim, não fósseis, porque por definição os fósseis estarão mineralizados, mas restos quase da pré-história preservados em condições onde ainda é possível ir buscar o DNA, e RNA já não se vai encontrar nenhum, mas faz dele uma molécula muito dinâmica e muito interessante do ponto de vista da bioquímica da vida. Ok, certo. Então, aqui pegando no seu trabalho, se calhar é correto dizer que a doutora está a procurar as mutações então nos genes que vão ser responsáveis pelo aparecimento de várias doenças, como por exemplo as doenças neurodegenerativas, correto? Sim, mas digamos que aquilo que eu faço não tem tanto a ver com procurar as mutações, porque quando falamos em procurar é tentar olhar para o universo de pessoas que nós conhecemos e que apresentam
há uma palavra complicada que os cientistas chamam de fenótipo, mas quer dizer basicamente uma característica, e uma característica de uma pessoa pode ser uma doença degenerativa, não é? E quando se diz procurar mutações, dir-se-ia, ok, então vamos ver o que é que está alterado no DNA dessa pessoa que consigamos associar à presença dessa doença degenerativa. Agora, o que é que acontece? Em muitos casos, nós de facto conseguimos estabelecer esta associação e conseguimos prever com uma confiança próxima de 100% que qualquer pessoa que tenha aquela mutação vai ter a doença degenerativa, porque é uma associação que se encontra em todos os casos. Agora, isso não quer dizer que a gente saiba o que é que a mutação faz. E, portanto, aquilo que eu faço tem mais a ver com isso, com perceber como é que aquela pequena alteração de letra acontece no aparecimento de uma característica peculiar. No fundo, se tentarmos uma analogia com base em textos escritos, nós sabemos ler muito bem e sabemos, há aqueles vários exemplos clássicos, não é? Que se tira uma vírgula de uma frase e muda completamente o sentido. No caso da linguagem das moléculas, nós não sabemos ler assim tão bem e por vezes sabemos que está lá a faltar a vírgula, mas não conseguimos perceber o que é que mudou na interpretação para levar a que uma pessoa passe de saudável a doente. Okay? E, portanto, muito do trabalho que nós fazemos tem a ver com tentar deslindar como é que a informação começa a ser mal interpretada e como o RNA é uma molécula intermediária muito importante neste processo de passagem da informação e muitas das mutações, das alterações que as pessoas exibem, às vezes o que vão influenciar é a abundância do RNA que é feito, a sua estrutura específica, etc, etc. Então é muito do trabalho que nós fazemos, o foco está aí, em perceber que mecanismos é que fazem com que a informação errada seja interpretada de maneira a que dê origem à doença. Certo. Então, e essas alterações que estava a falar são sempre herdadas geneticamente ou podem ter vindo a surgir ao longo da vida? Há muitos contextos diferentes. Aqui, na verdade, se alguém for olhar com um bocadinho de atenção para o trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos, vai ver que eu toco em muitas doenças e contextos diferentes, porque no fundo a mim aquilo que me fascina do ponto de vista científico é compreender estes processos de passagem de informação e como é que a mensagem começa a ser mal lida. E como isto são mecanismos muito básicos, na prática isto pode soar um bocadinho mal, mas tanto faz para mim estar a estudar a doença A ou a doença B, ok? Mas vamos pegar no exemplo concreto, porque que tu referiste, que é de algumas doenças neurodegenerativas, não é? Sim. São um universo muito peculiar, porque nós temos uma percentagem relativamente pequena de casos, vamos dizer assim um número de 10%, em que há uma clara transmissão genética, e depois temos os restantes 90% de casos que parece que é algo que acontece durante a vida da pessoa. Mas como a apresentação e os sintomas, não é, as características da doença são tão semelhantes às pessoas que apresentam a alteração genética, pois nós supomos que há alguma coisa que aconteceu durante a vida delas ou que está a fazer esse tipo de diferença, e portanto que há uma influência muito forte do ambiente, do outro contexto, não é? Nós somos uma espécie do ponto de vista de informação, cada indivíduo é uma espécie de ecossistema de moléculas de DNA e de informação de DNA, não é? Portanto, o contexto do nosso ecossistema genético vai fazer diferença se vimos ou não a exibir a doença, mas portanto todo esse espectro é possível, podem ser transmitidas do ponto de vista hereditário, ou seja, passam dos pais para os filhos, podem ser azares que acontecem durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, quando o novo organismo é feito, as suas células têm que sofrer um número de cópias absolutamente extraordinário e, por azar, durante uma dessas cópias pode aparecer um problema que vai fazer com que aquele indivíduo tenha uma mutação de novo e vir a ter doença. Ou ainda temos fenómenos que nós pensamos que é o efeito tempo. Nós diariamente estamos expostos a milhares de agressões, eu acho que dizer milhares não é exagero, de todo o lado, do sol, daquilo que bebemos, daquilo que respiramos. É uma coisa que as pessoas muitas vezes não têm consciência,
sistemas de vigilância e reparação extraordinários, que estão sempre a funcionar para corrigir os problemas, mas é claro, se falharem em 0,01% dos casos, ao fim de 60 anos de vida, o número de erros que escaparam à correção começa a crescer. Exato. E depois é um fenómeno em catadupa. Não é? Portanto, todo este espectro que leva às tais falhas de passagem de informação é possível. Então, e para estas situações, há alguma cura ou a doutora pretende encontrar alguma cura? Ou se calhar não se prende tanto com essa questão? Outra vez, temos um espectro possível, não é? Eu faço parte de um grupo peculiar de cientistas que é movido primariamente pela curiosidade de entender os fenómenos e, portanto, aqueles que fazem o que nós chamamos de investigação fundamental. É claro que toda e qualquer oportunidade que nós conseguimos encontrar de transformar o nosso conhecimento em terapias úteis é imediatamente explorada e aproveitada, não é? E, portanto, apesar de nos mover a curiosidade, sim, contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos é de altíssimo interesse. No contexto, por exemplo, das doenças neurodegenerativas, nós temos muito recentemente uma história muito engraçada e que até será, penso eu, de alguma familiaridade para as pessoas em Portugal, porque foi muito mediático a história de uma pequena, na altura bebê, agora já se terá a entrar na idade de criança, pequena criança, chamada Matilde, que sofre de uma destas doenças, uma categoria de doença neurodegenerativa, que é mais especificamente dos neurónios motores, que é chamada atrofia muscular espinal. Faz parte deste grupo de doenças em que o meu laboratório também tem estado a trabalhar, juntamente com outra que é a esclerose lateral amiotrófica. Elas as duas são muito parecidas. Para a atrofia muscular espinal eu penso que para aí, se não estou em erro, direi que desde 1996 que nós sabemos qual é o erro no DNA que causa a doença. Uhum. Não percebemos como é que ele causa a doença, sabemos qual é o erro. Sabem identificá-lo, mas não o porquê, não é? Não o porquê, pronto. E portanto essa é uma das coisas que a mim me interessa. Na esclerose lateral amiotrófica, o erro é mais dúbio, conhecem-se alguns, é mais complicado, o mecanismo da doença continuamos a não entender. Mas neste caso da atrofia muscular espinal, percebeu-se já há algum tempo que é possível manipular moléculas de RNA para levar à correção parcial do problema e do defeito, e também, ao conhecer muito bem qual é o erro, e o erro afeta aquela entidade que nós designamos por gene, também foi possível desenvolver recentemente o que nós chamamos de terapias génicas, ou seja, dar ácidos nucleicos para substituir a mensagem que está errada no indivíduo, por forma a estabelecer uma correção e, portanto, com resultados terapêuticos. Isto foi muito mediático, eu diria. Enfim, com a pandemia há um bocadinho de tendência a esquecer o tempo, mas eu diria que data de 2019, uma grande discussão no Serviço Nacional de Saúde, porque estas terapias que foram desenvolvidas por empresas da área da biotecnologia, com investigação de muitos anos, para aplicar a um número de doentes muito pequenos, porque são doenças raras, têm custos da ordem dos muitos milhares de euros, perto, uma delas completa, penso que chega aos milhões, e portanto era o debate na altura, como é que se podia financiar o tratamento da criança, etc. E foi possível, e neste momento o Serviço Nacional de Saúde está a fornecer o tratamento para os casos raros que existem em Portugal. E é um exemplo que para mim é muito próximo do coração. Um dos casos desta terapia envolve precisamente a molécula de RNA, a utilização da molécula de RNA para corrigir o defeito, e eu acho que logo a seguir à licenciatura, quando comecei a trabalhar nesta área, não é? Nós fazemos parte de uma grande comunidade de cientistas do RNA e há muitos anos que eu conheço o investigador que lidera o grupo que obteve os primeiros entendimentos do que era a doença, como é que ela estava a funcionar e como é que os mecanismos dependentes da RNA podiam ser usados agora, recentemente. Sim, exato. Né? Depois, 20 anos depois ou mais, ele conseguiu transformar aquilo numa solução terapêutica, não é? Que foi posta em prática, mas os períodos de tempo que estamos a falar e o grau de conhecimento que tem que ser construído
é muitas vezes desta ordem. Não é? Claro que a partir do momento em que já foi feita a primeira vez, agora nós temos um bom exemplo de que podemos usar a mesma estratégia ou algo ligeiramente adaptado para outros casos que apresentem semelhanças e, portanto, espera-se que se torne um processo muito mais rápido. Exato. Não é de todo incorreto, então, esperar que venham a existir as tais curas nestes casos, não é? Agora, é preciso, pronto, ter a compreensão que o desenvolvimento destas soluções é algo que tem que ser feito de uma forma altamente especializada e muitas vezes, eu diria todas as vezes, já está fora daquilo que são as atribuições dos cientistas e dos laboratórios de investigação, ou seja, as atribuições dos cientistas e dos laboratórios de investigação é descobrir os problemas e encontrar mecanismos explicativos e propor soluções, isto pode ser resolvido desta maneira, mas nós só conseguimos, numa infraestrutura normal, testar em pequenas escalas, aquilo que nós chamamos in vitro, dentro de um tubo de ensaio, eventualmente, e isto já gera muita polémica e muita discussão nos dias que correm, usando modelos animais. Produzir um medicamento que pode ser administrado a um ser humano é algo que tem exigências de caráter de produção, não é? Manufatura, que só tipicamente as empresas farmacêuticas é que conseguem estabelecer e desenvolver, não é? Sim. Portanto, isto digamos que é uma cadeia de produção em que o conhecimento é feito na base, muitas vezes pelos cientistas que nós chamamos fundamentais, depois é testado e validado pelos cientistas da área clínica e no fim os medicamentos estão a sair das mãos das farmacêuticas que têm efetivamente o know-how e a capacidade de produção para testar qualidade, para garantir que os lotes são iguais, para garantir determinados parâmetros de segurança e para montar ensaios que têm que ser, quando possível, a uma grande escala, não é? Para garantir que todos os aspectos e que de facto há uma relação custo-benefício, e eu com custo não estou só a falar de custo financeiro, é porque muitas vezes fazer o tratamento para o próprio indivíduo é um custo, não é? Ter que tomar um medicamento todos os dias ou ter que sofrer uma administração, se o benefício for nulo ou muito limitado, então não é algo que valha a pena, não é? Então, e só fazer aqui uma questãozinha, se calhar até para encerrar, quando se detecta então o início ou o aparecimento de uma dessas doenças no indivíduo, os doutores conseguem mais ou menos prever quanto tempo é que o indivíduo terá desde o início até se calhar ao estado mais degenerado que este vá encontrar? Isso é uma questão muito interessante e que eu acho que muitas pessoas se interrogam, etc. E que nos leva, outra vez, para o quão importante é a sociedade em geral perceber o racional e como é que funcionam os processos científicos e sobretudo ligados à área clínica. Na ciência nós guiamos-nos por números. Okay? Os números permitem-nos criar estatísticas. E as estatísticas valem o que valem. Ou seja, é possível prever? É possível dar uma previsão. Com uma probabilidade de X, Pois, nunca é espera-se 100% que certo. dentro do parâmetro da estatística, da norma que é observada mais frequentemente, por exemplo, no caso da doença que eu estava a referir, a esclerose lateral amiotrófica, nós sabemos que os números dizem-nos que os indivíduos que manifestam a doença aos 40 anos de idade têm tipicamente uma esperança de vida de 2, 3 anos. E depois há os Stephen Hawking do mundo que vivem 50 anos em cima dele. Pois, nunca é 100% certo. E será sempre assim. Pois, É como o universo funciona, nós não conseguimos controlar todas as variáveis, conseguimos ter previsões progressivamente mais robustas e quanto mais casos temos para estudar, mais conseguimos identificar quais são os parâmetros que definem que aquele indivíduo é uma exceção à regra. exato. Portanto, não é? A maneira que nós temos de funcionar é sempre a mesma, é dizer, ok, nós conhecemos 100 casos destes que estudamos, em 80 o comportamento foi este assim assim. Houve 20 que se portaram de maneira diferente. Se aparecer um caso novo e alguém perguntar qual é a previsão, o que é que vamos dizer? A previsão é que ele tem altíssima probabilidade de se comportar como os 80 Exato. dos 100 participantes.
para qualquer fenómeno do mundo que seja interrogado por um cientista, é este o tipo de racional e é assim que nós fazemos previsões, com base no que conhecemos, extrapolamos para aquilo que vai ser o futuro. Certo, estou a perceber. Pronto, penso que então encerramos este bocadinho aqui juntos. Doutora, muito obrigada por ter arranjado este bocadinho no meio de uma agenda que eu acredito que seja muito preenchida, não é verdade? Espero então que consiga alcançar tudo o que deseja com a sua carreira. Da nossa parte, foi mais um Causa e Efeitos. Muito obrigada por estarem connosco desse lado e até uma próxima.